doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Estimados, na devoção de ontem nós vimos a promessa cumprida por Jesus. Prometeu e enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo iluminou os apóstolos a testemunhar, a proclamar a respeito de Cristo, sua morte e também sua ressurreição. Hoje nós queremos dar uma olhada no início da igreja cristã, ela que foi estabelecida justamente ali em Jerusalém por meio do Pentecostes. E hoje nós queremos então dar uma olhada na condição espiritual daquela congregação, daquela igreja. E o nosso texto indicado, esse Atos 2:42, nos indica, o estado, a situação daquela igreja em relação à sua fé. Diz ali que os convertidos, os cristãos, se dedicavam a um certo tipo de vida. Ou seja, a conversão deles não foi uma falsa conversão, não foi uma superficial conversão, ou apenas emocional, que infelizmente muitos nos dias atuais acontece. Uma conversão somente emocional, superficial ou falsa. Mas diz o texto bíblico que em vez disso, a conversão deles foi genuína, foi profunda e foi também duradoura. Lógico, produzido também pelo Espírito Santo. Também ouvimos que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ou seja, eles queriam aprender muito mais sobre Jesus. Eles não apenas queriam estar fundamentado no conhecimento de Jesus, das Escrituras, mas eles queriam colocar isso em prática. Eles queriam manter firmes no testemunho a respeito de Cristo. Eles queriam crescer nesse conhecimento, nessa doutrina, nesse ensino a respeito de Jesus, tanto da promessa realizada lá no Antigo Testamento e também o cumprimento dela na pessoa de Jesus, que recém tinha subido aos céus. Eles se reuniam diariamente em uma das grandes salas do templo, onde os apóstolos pregavam, e também se reuniam em grupos, os estudos bíblicos, ou em grupos menores, em casas particulares, as casas dos próprios membros. E ali eles eram instruídos pelos apóstolos. E assim os primeiros cristãos viviam, sendo alimentado, fortalecido no conhecimento, na doutrina de Cristo. E podemos dizer com toda alegria quão afortunados ou quão abastecidos, quão felizes eles foram por desfrutar da pregação da doutrina, do ensino a respeito de Cristo e receberam uma instrução correta. A instrução, a doutrina dos apóstolos, sob a orientação e a supervisão do Espírito Santo. Quando eles continuavam, na doutrina dos apóstolos, eles usavam o único meio verdadeiro para permanecer na fé, justamente a palavra de Deus. Serve também para nós. O Espírito Santo, ele continua o seu trabalho de iluminar, de abençoar as pessoas por meio da palavra. O nosso desejo como cristãos é olhar para a igreja primitiva e procurar pedir ajuda ao Espírito Santo para que tenhamos a mesma fome, a mesma sede da palavra, do ensino, da doutrina, e que o Espírito Santo nos capacite nós termos a mesma disponibilidade, a mesma disposição que aquela igreja teve, que aqueles cristãos tiveram em relação ao seu Senhor, ao seu Salvador. Automaticamente, isso fica evidente também na comunhão. Se de um lado eles se aprofundavam na doutrina, no ensino, a comunhão também acontecia. Outros cristãos iam sendo acrescentados, e essa comunhão estava cada vez mais forte. Eles estavam cada vez mais unidos pelo amor comum do Senhor e Salvador Jesus. Havia entre eles a unidade na doutrina, ou seja, o que um cria, acreditava o outro também.
não havia separações, divisões entre eles, cismas, enfim. É verdade que aonde há uma falsa doutrina, ela é ensinada, a pessoa deve se separar, né? Aí sim deve acontecer a divisão, evitar a comunhão aonde o ensino ele é contrário à palavra de Deus. Mas diz o texto que a doutrina aqui era a doutrina dos apóstolos, uma doutrina correta, uma doutrina bem alicerçada e fundamentada. E isso fazia com que a comunhão acontecesse. Ou seja, né, a comunhão ela deve ser mantida, ela deve ser exercitada, ela deve acontecer em Cristo, o verdadeiro e único fundamento de doutrina, de comunhão, de oração e assim por diante. A comunhão da igreja primitiva, né, da igreja do Novo Testamento, era uma comunhão que era unida no amor genuíno e afetuoso que vinha de Cristo. E esse amor de Cristo por eles, que eles sentiam, esse amor afetuoso, próximo, né, de olhar para o outro, também é que cada vez mais os unia. E assim eles foram então animados, eles foram então conduzidos pelo Espírito Santo para que permanecesse nessa comunhão. Também diz ali que eles, né, compartilhavam as suas necessidades nessa comunhão. Ou seja, também havia muitos pobres que perderam o seu sustento por causa da fé. Mas mesmo os cristãos ali perdendo o seu sustento por causa da fé, a própria igreja, a própria comunidade não permitiu com que eles sofressem a miséria. E aí então eles ajudavam uns aos outros, né? Os cristãos não consideravam os seus bens como algo que lhe pertencia exclusivamente para si, mas eles compartilhavam onde havia a necessidade com pessoas que estavam de fato dependentes e carentes. Né? Alguns até venderam os seus bens, conseguiram, né, o dinheiro e repassaram à igreja, e os apóstolos ali com a igreja acabavam dividindo e distribuindo aos necessitados. E diz o texto que também eles faziam as suas refeições juntos e louvavam a Deus com simplicidade de coração. O nosso texto também menciona que eles eram dedicados no partir do pão. E esse partir do pão é em referência à Santa Ceia. Ali eles eram unidos, oravam uns aos outros e celebravam a Santa Ceia. Como eu disse antes, né, a igreja ela também se reunia nas casas, nos grupos, né, menores e também no grande, né, na grande sala lá do templo. E ali eles faziam as suas, né, seus estudos bíblicos e também as refeições, de maneira simples, mas era a refeição do amor, do perdão, da comunhão com o Salvador Jesus. E neste maravilhoso sacramento que Jesus Cristo instituiu, né, dando o seu corpo e o seu sangue para perdão de todos os pecados. E era justamente nesse corpo e sangue que eles se alimentavam, que os motivava a viver unido e que motivava eles a se aprofundar na doutrina e ao mesmo tempo fazendo as suas orações. Que alegria, né? Que bonito exemplo, que vida cristã ativa aquela igreja teve. E finalizamos com o nosso versículo base de que eles também se dedicavam à oração. Podemos ter toda a certeza de que a oração ela é ouvida pelo nosso Deus. E a igreja pôde reconhecer e receber isso. O Espírito Santo os assegurava de que, diante de Deus, todos nós somos como criancinhas, que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, nós podemos falar com Ele quando nós quisermos, quando acharmos e quando de fato reconhecermos que nós temos necessidades. Ou seja, todos os dias. Podemos falar com nosso Deus, devemos todos os dias, devemos chamá-lo de Pai.
entregar a Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições e necessidades. Deus Pai está sempre com seus ouvidos abertos. E Ele, ouvindo, atendendo, respondendo logo ou não, dando a resposta, sim ou não, ou espere, nós podemos louvá-lo com alegria, com singeleza de coração, assim como era a vida naquela primeira congregação cristã. Os apóstolos deram um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor. Eles também fizeram maravilhas e sinais, prodígios, que acompanharam o seu ministério. O resultado sempre foi que não havia medo nos corações dos convertidos. Não aquele medo assustador. Era uma igreja sempre ativa, corajosa e amorosa, fraterna, para com todos os que ali faziam parte dela. E isso era um grande exemplo para os de fora. E por isso, então, nós podemos olhar para aquela igreja e também buscar como exemplo para a nossa igreja, para a nossa congregação e também a nossa fé. Aliás, falando em nossa fé, qual é a situação da cristandade, do cristianismo hoje? Qual é a situação da nossa congregação e da minha fé? Qual é a minha situação diante de Deus? O que nos resta sempre é, todos os dias, voltarmos para Deus, buscarmos também aprofundar o nosso conhecimento na palavra e na doutrina e buscando sempre a ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça na comunhão de todos os santos e assim Ele também possa nos fazer participar no partir do pão, recebendo o perdão de todos os pecados. E ao mesmo tempo continuar sempre orando para que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, te louvamos e agradecemos por ter derramado o teu Santo Espírito, abençoado a igreja no Novo Testamento e através dela muitos prodígios e sinais. Muitas pessoas chegaram ao conhecimento da verdade, receberam a conversão e puderam alcançar os céus. Obrigado também, querido Espírito Santo, pela nossa conversão. Ajuda-nos a sempre ter fome e sede da palavra. Ajuda-nos a também buscar conhecimento e sabedoria dos apóstolos, dos profetas e, acima de tudo, do próprio Cristo. Alimenta a nossa comunhão com os nossos irmãos. Ajude a minha congregação, a minha igreja e todos nós. Que também o Senhor me dê força, sabedoria e as palavras corretas para que eu possa também falar contigo constantemente. Querido Espírito Santo, te agradeço porque mesmo que as minhas palavras não saiam corretamente, o Senhor consegue traduzir até os meus gemidos inexprimíveis e transforma isso numa oração. Obrigado por ser esse tradutor. Continue sempre conosco, cuidando, amparando, protegendo e fortalecendo a cada um de nós, hoje e por todo sempre, no amor e no poder e na graça de Cristo Jesus. Amém.